todo amor e carinho, pega a sua espada e a palavra do Senhor, que não volta vazia, e vamos meditar na palavra do Rei da Glória. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, no capítulo de número 5, e vamos fazer menção de alguns versículos desse capítulo, para eu estar compartilhando com vocês o que o Senhor colocou no meu coração, e que ontem no culto, aqui na igreja, eu compartilhei com os membros. E uma palavra muito gloriosa, eu creio que o Senhor vai estar nesse momento dando resposta, falando com muita gente, tá bom? Então, vamos lá. Lucas, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Está falando aqui de Jesus, tá bom? E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Queridos, boa esta palavra. Vamos meditar em partes aqui. O Senhor Jesus, como homem na terra, evangelizando, pregando, falando do reino, estava a começar a escolher os discípulos. E o Senhor Jesus, ele chega no lago de Genezaré e vê alguns barcos, vê 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, queridos, estavam lavando as redes. Jesus observou que eles não tinham apanhado nada. Mas antes do Senhor entregar o que eles queriam, preste bem atenção, queridos. Pescador, ora, o que é que eles querem? Peixe, frutos do mar. Eles querem aquilo qual o mar oferece de alimento. Mas Jesus, ele estava ali, bendito seja o nome do Senhor, a ensinar o povo. E falou para Simão, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, que afastasse um pouco, bendito seja o nome do Senhor Jesus, afastasse um pouco da terra e, assentando-se no barco, ensinava a multidão. A gente tem aqui várias lições. Primeiro, Jesus, ele não foi indiferente à situação de Simão e os demais que estavam com ele, Tiago e João. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas primeiro, o Senhor ali, ele, vamos dizer assim, viu se eles estavam com paciência, né? Muitas das vezes, queridos, a frustração, muitas das vezes a exaustão por não ter alcançado o resultado desejado, nós ficamos um pouco irritados na caminhada. Nós ficamos um pouco, quem sabe, por que não dizer um pouco bruto, um pouco sem paciência. Mas com Jesus, meus irmãos, eu quero que você escute bem o que eu estou falando nessa noite. Com o Senhor Jesus, querido,
existe todo um protocolo, toda uma direção, todo um tempo, todo um comando da parte dele. Seria muito fácil e muito gratificante para Simão, Tiago e João receber automaticamente do Senhor Jesus: ora, vocês estão com as redes vazias, mas eu vou dizer, lance ali no mar alto e vocês vão pegar. Não. Antes de entregar o que eles desejavam, o que eles precisavam, foi necessário, naquele momento, Simão ceder o barco dele para o Senhor Jesus. Primeiro, queridos, a gente serve para depois ser servido. Primeiro, queridos, a gente dá para depois receber. Esse é o princípio. E o Senhor Jesus, antes mesmo de escolhê-lo para ser discípulo, o Senhor já estava ensinando. Não só aquela multidão que apertava, mas aos próprios discípulos. E eu quero abrir esse parênteses nessa noite. Quem sabe você que está aí do outro lado, você está sem êxito, você está sem resultado por muito tempo, por algum tempo naquilo que você vem fazendo. E com isso está tirando a sua alegria, está tirando o seu entusiasmo, está tirando a sua paciência. Mas eu quero te dizer que Simão, naquele momento, o pescador, ele chegou na praia e ele chegou sem nada. Ora, claro, ele chegou frustrado, ele chegou cansado, ele chegou fadigado, ele chegou ali sem expectativa de venda, de dinheiro, de monetização. Por quê? Porque o pescador, ele vive da pesca, né? Então, nós não sabíamos, a Bíblia não nos informa como era aquela venda, de que maneira ele se mantia ali com aqueles peixes que eles pegavam, se era só para uso pessoal ou se era para vender. A gente não sabe, mas vamos dizer que Pedro, ele vivia da pesca, então ele mantinha a casa dele, ele mantinha a família dele com a pesca. Mas daquele dia, lamentavelmente, Pedro chega na beira sem nada, as redes vazias e já lavando. Mas Jesus se encontra com Simão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele se encontra com Simão e ele pede o barco de Simão emprestado. Agora vamos lá. O homem chega fadigado da madrugada toda pescando, não apanhou nada, ainda chega uma pessoa e pede seu barco emprestado para falar daquilo que ele não conhecia ainda. Então a Bíblia nos mostra, nos dá o entendimento, querido, que ali naquele momento que a frustração de Pedro não impediu dele ser cordial, dele ser educado, dele ser paciente. A frustração de Pedro, a rede vazia, a mão vazia de Pedro não impediu dele ser solícito. De Simão, desculpa. As redes vazias de Simão, o barco vazio dele não impediu dele ser educado, dele ser, partindo do princípio que nós vamos ver que Simão era o quê? Era um homem bravo, rude, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, nosso Deus, nosso Jesus, ele nos ensina através dessa palavra aqui que independente, querido, da fase que nós estamos passando, nós temos que aprender a servir. Nós temos que estar dispostos ao comando do Senhor Jesus. Então Jesus chega até Simão e pede o barco dele emprestado. E a Bíblia diz que, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Aleluia! E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, olhe bem, primeiro, querido, deixe o Senhor Jesus falar contigo. Deixe o Senhor lhe dar a direção do que Ele quer primeiro, para que depois você obtenha, você conquiste, você receba aquilo o qual você almeja. Então, não deixe as frustrações da sua caminhada impedir de ouvir Jesus, impedir de estar solícito na obra. O interessante é que Simão, mesmo antes de ser escolhido, ele já estava servindo, ele já estava trabalhando para o reino.
Então, quem sabe, queridos, você que está aí do outro lado, é solicitado na igreja, é solicitado na comunidade, é solicitado pela sua liderança para algo, mas você, pela sua condição, na sua ótica humana, você se acha incapaz. Você acha que você não tem condições de estar servindo. Você acha porque você não está bem no casamento, porque você não está bem com os filhos, porque você não está bem com os pais, porque você não está bem naquele momento, está tendo uma fase, está num período de escassez emocional, financeira, na saúde, seja escassez que você esteja passando. Você acha que você não está disposto, você acha que você não pode estar disponível. E a gente aprende aqui com Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. Fundo musical, Renato, por favor. A gente aprende com Simão que mesmo as redes vazias, louvado seja o nome do Senhor, mesmo as redes vazias, mas Pedro foi educado, Pedro teve paciência, Simão foi educado, Simão teve paciência, Simão foi solícito. E você, como você está? Como você, bendito seja o nome do Senhor Jesus, como você está na igreja, no reino, para com o Senhor, no momento no qual você não tem nas redes, você não tem nas mãos aquilo quanto o que você foi buscar, o que você tanto deseja. Quem sabe a aposentadoria, quem sabe o auxílio, quem sabe um trabalho, quem sabe a cura. Mas está vazio, uma área da sua vida está vazia. Mas isso não impede, meu irmão, minha irmã, de você servir ao Rei. Não impede, meu irmão, minha irmã, de você estar, bendito seja o nome do Senhor Jesus, solícita ao Pai das luzes. E ele diz aqui, e respondendo, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Aqui está. Quem sabe você está querendo tanto que Deus faça por você, mas você não faz nada para Deus. Você quer que tanto Deus entre com providência na sua causa, mas você não faz nada para a causa do reino. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Queridos, Pedro estava exausto, Pedro estava cansado, Simão estava cansado, Simão estava exausto, ele estava ali, vamos dizer, quem sabe, abatido. Você sabe o que é passar uma madrugada, querido? Ontem eu falei até esse exemplo na igreja. Quem já atravessou de ferry boat de Salvador para a ilha de Itaparica tem mais ou menos uma ideia do que é estar no mar aberto, no mar alto. Tem mais ou menos uma ideia, ainda mais quando é tempo chuvoso, né? Quantas vezes já atravessei e peguei altas ondas ali que subia assim para o ferry. Bendito seja o nome do Senhor. E ali não estava trabalhando, estava ainda a passeio, estava aí. Imagine homens dentro de um barco, não sabemos o tamanho, a proporção, e a madrugada toda, e aquela onda, a maresia, a frieza, a friagem, os ventos, e ele chega. E mesmo cansados, fadigados, frustrados, sem ter nada na rede, eles são educados em ouvir, educados para servir, pacientes para servir. O barco, como ele não pegou nada, mesmo o barco estava ali com tudo o que é mais precioso, que era a presença do Senhor. Então ele disse: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim como o Senhor mandou, assim como o mestre direcionou ele. Olha aqui também, queridos, você quer ter êxito, você quer ter conquista na sua caminhada, mas não quer fazer do jeito que Deus ensina. Você não quer ser direcionada verdadeiramente como a palavra, as escrituras nos manda. Muitas das vezes Deus usa o vaso da igreja, usa o anjo da igreja, que é o pastor, a pastora, usa
na pregação, quem sabe agora está me usando para falar contigo, para lhe dizer que é do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo dEle, e não do seu jeito, da sua forma. E quando vem o comando, muitos não obedecem. E aí quer ter vitória. Como vai ter vitória, querido? Como você vai encher suas redes? Como você vai ter vitória no casamento? Como você vai ter vitória na sua vida sentimental? Como você vai ter vitória na sua vida familiar se você não obedece o comando do mestre? Então o Simão, ele disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha aqui, eles não apanharam nada, porque eles estavam trabalhando como era de costume, corriqueiro, o dia a dia. Já estava no automático, mas aquele dia não deu peixe. Amém? Mas quando Jesus direciona, querido, quando é Jesus que está nos mandando, nós podemos fazer o mesmo caminho. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, agora sendo na direção do Senhor que vai dar certo. Amém? Mas só que aqui Pedro não fez, Simão não fez o mesmo caminho. Ele disse aqui, lançai, aleluia, as vossas redes, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, como ele mandou, mar, aleluia, alto, não foi no raso, foi no mar alto. Então, queridos, observe o comando de Deus. E o que é que aconteceu? E fazendo assim como foi direcionado, assim como o mestre falou, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Queridos, eu vim nessa noite falar aqui a receita para mim e para a tua vitória. E a receita é tão somente obedecer o comando de Deus. Primeiramente, está disponível para o Senhor. Esteja disponível para Deus, meu irmão, minha irmã. Não queira servir ao Senhor quando suas redes estão cheias. Sirva a Deus com ou sem. Sirva a Deus tendo ou não. Sirva a Deus quando tudo está tranquilo ou quando está na turbulência. Mas eu quero te dizer, obedeça. Esteja disponível, tenha educação, tenha paciência. É o segredo da caminhada cristã, é paciência e educação. Já pensou? Aqueles homens ali chegaram cheio de maresia, cheio de cansado, noite perdida, e chega alguém e solicita o barco. Por favor, estou cansado, estou cansada, não vou fazer nada. Olha aí, não. Simplesmente eles cederam. Simão cedeu o barco. Ele foi paciente. Ele esperou, ele foi educado, mesmo com a falta. E é isso que Deus está observando, querido. Na sua igreja, nesse século 21. Uma geração fast food, uma geração que só quer ter, só quer receber, mas não quer servir, não quer dar. Só quer ir para a igreja para receber bênção, não quer estar participando, não quer ser membro do corpo, não quer estar disponível para o evangelismo, para a pregação da palavra, não quer estar disponível para servir a Deus. Muitas das vezes você tem um veículo, você não bota para a obra. Muitas das vezes você tem um imóvel, você tem o que mas você não disponibiliza para propagar o reino de Deus, mas quer ter retorno financeiro, só pensa no dinheiro, só pensa na ganância, só pensa em ter lucro, em ter êxito em todas as áreas da sua vida. Não é assim, querido. Nós temos que servir com ou sem dinheiro, na tristeza é como um casamento, querido. É como um casamento, mas até o casamento hoje, né, está assim tão defasado até o meio cristão. Mas o que eu quero te dizer nessa noite da parte de Deus, querido, independente do que você esteja passando, esteja solícito para o reino de Deus. Esteja disponível para o chamado do Senhor Jesus. Esteja disponível para a obra. Esteja disponível para usar o que você tem, que sabe, é uma bicicleta. Você tem uma bicicleta
Quem sabe você não tem nada, eu tenho minhas pernas, use suas pernas, use o que você tem para o Senhor. E tenho certeza, querido, que o Senhor não vai ficar devendo nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. Então, Pedro, além de tudo, cansado, frustrado, fadigado, mas foi paciente. Jesus usou ali o barco, só quero chamar Pedro, de um barco de Simão, bendito seja o nome do Senhor. Ele foi educado, foi paciente, foi solícito, e de contrapartida, ali, ele até então não sabia que ia receber. Então ele foi despretensioso, foi total despretensão dele. Ele fez ali porque ele foi educado, foi paciente. Ele foi verdadeiramente, como a Bíblia manda, sal e luz da terra. E quem sabe você, por alguma bobagemzinha que acontece em casa, chega na igreja emburrada, ou quem sabe nem quer ir mais para a igreja, porque as coisas não estão caminhando como você queria que estivesse, e o Senhor manda te falar nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor através dessa palavra. Olha o exemplo desses homens. Chegaram cansados, madrugada perdida, sem o seu sem o propósito por qual eles foram fazer, mas mesmo assim eles estavam dispostos a servir ao Mestre. Bendito seja o nome do Senhor. Então, independente do que você esteja passando, sirva ao reino de Deus. Eles não sabiam, e por ele ter servido, olha aí, o Senhor agora diz o quê? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Ele fala, fiz a madrugada toda, mestre, mas sobre a tua palavra irei. Então, ele se submete ao comando. E você tem se submetido ao comando do Senhor? Quando o Senhor manda você calar, você tem calado? Quando o Senhor manda você ir, você tem ido? Quando o Senhor diz para você, fique quieto, você fica quieto? Quando o Senhor diz para você, pode fazer isso, você faz? Então você tem aderido, você tem obedecido o comando? Você tem se submetido para encher as suas redes? Então são várias lições aqui, querido. Independente de eu ter ou não ter, eu estou servindo. Independente de eu estar vivendo a melhor fase ou a pior fase da minha vida, eu estou servindo ao Senhor. Independente, é pouco ou muito, o que eu tenho é para o reino de Deus. É para apregoar a palavra do Senhor. Então, recebe essa palavra no teu espírito, que o Pai das Luzes te ilumine, que você venha em nome de Jesus Cristo entender e saber que sem o Senhor Jesus nada nós podemos fazer, porque Ele mesmo diz na sua palavra, sem mim nada podeis fazer. Tá bom? Um beijo no seu coração. Logo, logo essa mensagem vai estar no YouTube e você vai poder ali estar compartilhando para pessoas que estão passando por situações, estão cabisbaixas, estão passando por lutas. Bendito seja o nome do Senhor. E com isso não querem nem mais congregar, não querem mais, está desacreditado, acha que o Senhor esqueceu, abandonou, e o Senhor jamais esquece, jamais abandona. Tá bom? Espero que o que saiu dos meus lábios nessa noite seja o suficiente para ter aberto os teus olhos, ter despertado a sua fé, para que você entenda que você, mesmo nessa situação que você está passando, você é útil no reino de Deus. Você é útil para o Senhor. Amém? Aleluia. Um beijo no seu coração.